Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu começo com um riso a minha história, porque afinal de contas eu tenho comigo a impressão de que eu estou realizando um sonho, Paulinho. Você sabia disso? Verdade. Eu sonhava um dia poder participar desse seu canal, contando a minha verdadeira história. A minha história de amor, que é muito diferente. E eu gostaria tanto que as pessoas prestassem atenção, ouvissem e sentissem pelo menos um pouquinho da grande emoção que eu sempre senti a refletir sobre ela. Olha, esse teu canal eu acho simplesmente espetacular, maravilhoso. A minha família inteira ouve. Aliás, foi por uma tia Sônia. Falou: ô Senira, meu nome é Senira Albuquerque, esse é o meu nome. Ô Senira, você tem que escutar o canal do Paulinho Boa Pessoa, eu amo, é uma maravilha. E aí eu descobri o teu canal. Eu sou daquele tipo que eu tenho tempo, sabe? Eu gosto de ter tempo pra mim, assim. Eu sou daquela que pega cafezinho, que pega o saco de pipoca. Aí eu coloco meus fones de ouvido e fico escutando, fico maratonando. Às vezes quando eu tenho algo para fazer, não raro, também sou muito trabalhadora, eu gosto de fazer, porque o legal da gente escutar é exatamente isso, né? Você pode ouvir enquanto trabalha. Eu acho muito bacana isso. Acho que muita gente por esse Brasil afora, e quem sabe o mundo afora, faça exatamente como eu também faço, né? Vai escutando, vai trabalhando, vai escutando, vai trabalhando, e assim a gente vai se ligando e se envolvendo. Bom, sem mais delongas, eu quero entrar na minha história. Esse relato, na verdade, começa quando eu tinha 37 anos. Eu, Senira, eu já era formada, eu fiz faculdade e eu queria muito trabalhar como funcionária pública. E eu me prestei a fazer exames, eu comecei a me dedicar a prestar concursos com o objetivo de ser aprovada. Deu certo. Eu passei num concurso que, aliás, fica também como sugestão para as pessoas, porque remunera bem, é um concurso bacana, você se preparando, como tudo na vida, né? Nada é fácil. Você se preparando, você normalmente consegue uma boa aprovação. Fica aí uma sugestão. É o concurso AFT. Chama-se concurso A de amor, F de Francisco, eu prefiro do que faca. E T de trabalho, pronto. Ele, aliás, o título é esse, AFT é Auditor Fiscal do Trabalho. É um concurso bacana, remunera bem, fica sendo a minha sugestão, porque essas suas histórias também, elas se prestam a essa utilidade, sugerem coisas boas. Eu fui aprovada. E olha, eu vou dizer uma coisa, foi a sorte da minha vida que eu fui aprovada, porque eu vinha de uma decepção amorosa tão grande. Guardem essa informação, por favor. Guardem essa informação. Eu vinha de uma decepção amorosa, eu estava vivendo com uma pessoa, não tinha me casado oficialmente com ela, mas morávamos juntos, vivíamos juntos. E aí eu sofri essa decepção. Guardem essa informação. E como eu fui aprovado naquele concurso que eu queria, eu me tornei uma auditora fiscal do trabalho. Chique, né? Aí eu precisava ser escalado. Você sabe que você nem sempre consegue determinar o lugar. Você dá umas sugestões assim para o pessoal que faz a escala. Mas na cidade que você vive, e eu vivia numa capital, normalmente você não consegue. É assim, concurso público, você terminou, não dá para ficar onde você está. E de repente eu fui escalada por uma cidade tão distante, porque esse concurso ele é federal, né?
É federal. Aí eu fui escalado para uma cidade tão distante e uma cidade pequena. Falei, meu Deus do céu, mas eu não podia desistir. Eu tinha feito tanto esforço para conseguir ser aprovada naquele concurso público que eu não podia desistir, gente. E quando eu fui escalada, eu tive que aceitar a incumbência. De certa forma, veja como as coisas, na verdade, contribuíam para comigo neste instante. Havia a decepção amorosa, eu aprovada no concurso, vou sair da capital, tudo bem, vou para uma cidade pequena, distante, mas vida nova. Eu estou precisando disso. Tem um momento na vida da gente que nós precisamos retomar, recomeçar, refazer, reconstruir, fazer com que a esperança renasça. Eu fui, cidade do interior. Cheguei lá na cidade, ainda contrariada, né? Ter que me mudar para uma cidade pequena, longe da capital que eu morava, quer dizer, longe de parentes, dos antigos amigos. Quando eu cheguei naquele lugar, eu confesso, de má vontade, eu já cheguei assim, sabe quando você chega não querendo gostar? Cheguei assim, cheguei não querendo gostar, eu não gosto. Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui pouco tempo, Aquela coisa que você chega assim com um pensamento já negativo para o lugar. Eu só pensava no dia de eu viajar, porque eu tinha, lógico, você sabe que esses concursos públicos lhe dão certas regalias, então eu tinha lá o meu período de folga, então eu poderia viajar para a minha cidade, voltar para a minha cidade, eu só ficava pensando no dia da viagem. Mas, você vê que coisa. Era a minha avó que dizia, tenha medo de quem não quer quando dá para querer. Tenha medo de quem não quer quando dá para querer. Aos poucos, eu fui me adaptando àquela nova realidade, à nova cidade, à vida interiorana. De repente eu comecei a sair com colegas de trabalho, comecei a me divertir um pouco. A minha função ali como auditor do trabalho me fazia com que eu tivesse contato com muita gente da cidade. Eu comecei a conhecer as empresas da cidade, o número de empregados que normalmente essas empresas tinham. Eu comecei a tomar conhecimento de um monte de coisa. Eu vinha daquele relacionamento, né? Decepcionante. Muitos diziam, entre meus amigos, inclusive os antigos, que eu estava... vamos falar a verdade. Celina, você está muito fechada para novos acontecimentos amorosos. Você ficou muito decepcionada. Será? Eu até achava que sim. Mas um dia, lá nessa cidade, após eu ter trabalhado, convidada que fora por amigos, nós saímos para o famoso happy hour. É gostoso. Aquele fim de tarde, você passa naquele barzão da esquina. Lá, cidade do interior, tem o barzão da esquina, com aquele monte de mesinha distribuído na calçada. E era tanta mesinha que até do outro lado da rua tinha uma pracinha em frente, as mesinhas iam até lá. Eu notei que numa mesa estavam dois homens. Um desses dois que estavam ali na mesa, um deles tinha os olhos tristes, o semblante triste. Imediatamente eu senti uma atração, assim, enorme por ele. Gozada. Aquele homem triste. Será que a tristeza... Deixa eu fazer uma pergunta, depois vocês me respondem aqui nos comentários abaixo, que aliás eu também amo os comentários do seu canal. A tristeza atrai? De repente, quando você vê uma pessoa triste, você quer distância dela ou você quer se aproximar dela? É a pergunta que eu quero deixar aqui no canal. Depois você responde. Quando você vê uma pessoa triste, desejo, aproxima-se ou fuja? Eu senti uma atração por aquele homem triste.
Eu comecei a olhar de uma maneira até insistente para ele, até que ele notou, sabe? Ele notou. Essa minha miopia às vezes me atrapalha, porque às vezes... É miopia. O médico fala que é 1,75. Eu falei, pouquinho. 1,75. Então eu não queria nem saber de óculos, mas me atrapalhava. Então eu fechava, apertava os olhinhos e ficava insistindo. 1,75 danado. E ele pareceu incomodado. Mas olhava, vez ou outra, ele olhava para mim também. Aí eu perguntei a um colega que estava comigo, que, aliás, trabalhava no mesmo setor que eu. Quem é ele? O colega falou assim, é o Giba Lupe. E nem perca o seu tempo. Nem perca o seu tempo. Como assim? Você é o Giba Lupe. Sim, o que tem? É o Giba Lupe e daí? Não, ele tem uma fábrica de molhos apimentados aqui, famosos na região. Ah, tudo bem, não estou perguntando do molho de pimenta que ele fabrica, que ele faz. Não estou perguntando da empresa dele, não estou no meu trabalho agora. Não perco tempo por quê? Não, é que esse cara teve uma grande decepção. Já faz tempo, já faz anos. E depois que ele teve uma grande decepção do amor, ele não se interessa por mais ninguém. Ah, decepção por decepção, eu também tive decepção. Quem sabe possamos nos curar. Ele está me olhando. Está te olhando, ele deve estar incomodado com a insistência com a qual você olha para ele. Quando eu quero alguma coisa, eu não desisto facilmente, tá? Pouco depois, o tal do Giba Lupe, o dono da fábrica de molhos apimentados, se levantou e foi embora. Nos dias seguintes, eu procurei mais informações sobre ele. Giba. Ah, Gilberto, tudo bem. Giba, todo Gilberto vira Giba, você não sabia? Eu sei, tá. Eu estava procurando Giba Lupe. Ah, sim. Eu soube que ele era um empresário da cidade, é dono dessa fábrica de molhos apimentados que faz realmente muito sucesso. E como eu era auditora do trabalho, eu sabia que ele mantinha 40 empregos diretos. Nossa, uma fábrica boa, né? Quando ele me falou assim, achei que fosse uma coisa menor. Mas 40 empregos diretos, sabe? Ele mantinha nessa fábrica. Eu comecei a pensar, partidão, né? E uma grande decepção. Decepção como? Ah, foi no casamento dele. Ele se tornou triste e solitário. Nunca mais quis saber de ninguém. Se fechou. Bom, até aí, eu também estava querendo me enquadrar em coisa mais ou menos parecida. Nos vimos outras vezes. A cidade não era tão pequena. Uma cidade assim... Deixa eu situar vocês na faixa de 100 mil habitantes. Eu não quero falar o lugar, tá? Mas na faixa mais ou menos, não tinha isso, mas mais ou menos 100 mil habitantes. Nos vimos outras vezes, naquele mesmo lugar, naquele barzão, no happy hour. E depois de muita insistência minha, uma colega me apresentou ao Giba Lupe. E ele foi muito educado comigo, atencioso, mas mostrou-se, fez questão. Tudo bem, opa, bem-vinda então. De vez em quando vamos precisar de você. Sabe, aquele papo perto do formal, mas ele se mostrou bastante desinteressado mesmo. Fiquei chateada, mas nem pensei em desistir. Vocês não me conhecem. Vocês estão pensando que é fácil passar em concurso público? Eu sugeri para vocês, mas tem que ter garra, hein? Tem que ter garra, tem que se preparar. Eu nem pensei em desistir. Eu não sou de desistir. Eu sou da luta. Conversei com ele outras vezes. E aí ele começou a baixar a guarda. Como ele não tomava iniciativa... Como é que é o negócio? Se Maomé não vai a montanha vai até Maomé. Eu o convidei para sair. Quero ver agora. Ele aceitou. Aceitou, talvez por educação.
conversamos muito e eu senti que ele era um homem muito interessante. E por meses nós saímos, conversávamos e eu sentia que ele começava a se envolver comigo, mas ele nunca tomava iniciativa. Nem um beijo rolou em todos esses meses, vocês acreditam? Era papo, conversa. E depois de mais algum tempo, eu sou insistente. Eu lasquei um beijo no tal de Giba. Giba Lupe. Eu lasquei um beijo nele. E aí, ele se entregou. Uai, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você é assim também? Eu não. Se o homem não tomar iniciativa, eu não tomo. Tudo bem, eu respeito, cada um é cada um. Mas não venha me julgar, não. Eu sou assim. Não sou espivetada. Eu sou decidida. Eu quero. Então vou em frente. Eu não vou desistir. Eu quero. Então eu vou em frente. Continuamos saindo juntos. E aí eu contei para ele sobre a minha decepção amorosa. Lembram que eu pedi para que vocês guardassem informação? Pois é, eu vivia com uma pessoa, e essa pessoa morava comigo, e a minha decepção foi o seguinte: um dia eu cheguei em casa, nós não éramos casados oficialmente, um dia eu cheguei em casa, e como eu tinha a chave do apartamento que nós morávamos, isso na capital que eu morava, eu peguei com outro cara. Bom, eu nem quero entrar em detalhes. Nem quero, mas a decepção é grande. Ele ficou admirado. E aí, nós ficamos um tempo falando da minha decepção. E ele criou coragem para entrar nos detalhes da sua grande tristeza. E a tristeza dele realmente era muito mais forte do que a minha, porque envolvia um sentimento chamado amor. Aquilo que ele não superava havia, tanto tempo assim, 20 anos. A idade dele, 42, tá? Eu 37 nessa época, ele 42. 20 anos. Me conta. Ele se esquivou? Não, hoje ainda não me sinto preparado. Mas um dia te contarei. Não quis forçar a barra, mas quando eu contei da minha decepção, eu vi que ele deu uma certa abertura. Naquela noite, lá naquele barzão, a gente gostou, quer dizer, ele já frequentava. Eu gostei de ir lá naquele barzão da esquina, aquele que as mesinhas atravessavam a rua e eram colocadas na praça que ficava em frente ao barzão. Lá, o calor estava insuportável. Então a gente resolveu, ele falou, vamos dar uma caminhada pela praça? Não estou conseguindo ficar aqui sentado, estou sufocado. Saímos caminhando pela praça, conversando. A famosa pracinha da cidade do interior, aliás, uma praça muito gostosa, muito arborizada. Pelo menos, no que a gente saiu caminhando, tentávamos encontrar um ventinho, uma brisa. E quando nós nos sentamos naquele banco de praça, com um olhar distante, aí ele começou a falar. Sabe, a pessoa quando dá aquele suspiro assim, nas noites quentes assim de verão, eu me sinto angustiado, sabia? O vento soprando leve e morno, ou o tempo abafado, me traz lembranças dolorosas demais. Dolorosas demais, sabe, Senira? Ô Giba, me conta. Quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a namorar uma garota de 15 anos. Nossa, foi uma paixão à primeira vista e havia reciprocidade. Eu tinha 20, ela tinha 15. Acho que se essa história de almas gêmeas existe, nós éramos, sabe, Senira?
as famosas e chamadas almas gêmeas. Namoramos ao longo de 4 anos. Ficamos noivos. Éramos tão unidos e apaixonados que chegávamos a adivinhar a vontade e desejo um do outro. Marcamos o casamento. Quando faltava 4 meses para o casamento, ela teve um desmaio repentino. Desmaio? É. Ela teve assim um mal súbito. Ela perdeu os sentidos. Foi para o hospital, fizeram vários exames com ela e por fim descobriram que ela tinha uma cardiopatia, mas os médicos disseram que era uma coisa que podia ser tratada. Você já ouviu falar em sopro do coração? Já ouvi. Até ali eu estava entendendo que era uma doença banal, era uma doença cardíaca, quer dizer, coisa ligada ao coração é sempre séria, não estou menosprezando. Mas quando os médicos falaram um sopro no coração, eu achei que fosse uma coisa mais simples. Prescreveram medicação, ela foi tomando aquele remédio e nós conseguimos com a nossa vida, com os nossos planos, estávamos super felizes com a aproximação do casamento. A nossa casa estava pronta, todos os detalhes resolvidos. Na véspera do casamento, conversamos longamente. E ela estava um pouquinho pessimista. Como assim? Não entendi, Giba. Como pessimista? Ela estava falando de coisas estranhas, sabe? Véspera do casamento. Coisas estranhas. Tipo, prometa que você nunca vai me esquecer, amor. Lógico que eu não vou te esquecer. Ana, você sabe o tamanho do meu amor por você? É lógico que eu não vou te esquecer. Mas que bobagem. Eu quero viver com você muitos e muitos anos. Mas prometa, mesmo se a gente não conviver anos e anos e anos, que você por anos e anos e anos não me esquecerá. Tá. Você com as suas bobagens, mas eu prometo. Só que eu não levei aquilo muito a sério. Achei que, sei lá, de repente ela estava muito sensível naquele dia. Chegou o dia do casamento, o grande dia. Eu estava emocionado, feliz. Eu já estava na igreja, esperando, né? É sempre assim. O noivo chega na frente, a noiva atrasada. Até que um amigo chegou. Esse amigo, na verdade, era meu sócio. Odair, o meu sócio. Até que o Odair, o meu sócio, chegou em mim. Eu confiava demais nele, ele em mim. Ele chegou e me disse que a Ana havia desmaiado na hora de sair para a igreja. Na hora dela sair para a igreja, ela teve um desmaio. E havia sido conduzida para o hospital. Meu Deus, Sinira. Meu Deus, Sinira. Eu comecei a lembrar do que ela tinha me falado no dia anterior, sabe? Aquelas bobagens. Já não eram mais bobagens agora. Eu fiquei desesperado quando o Odair, meu sócio, me contou. E eu saí correndo da igreja. Foi ele quem me levou no seu carro para o hospital. Ele me deixou na porta do hospital. Entrei feito um maluco sem parar na recepção. Quando eu entrei, ela estava deitada com vários aparelhos ligados nela. Ela estava desacordada e muito pálida. Seus pais, quer dizer, os meus sogros, né? Os pais dela, estavam à cabeceira dela. O vestido de noiva dela estava jogado em cima de uma cadeira. Eu vi aquele vestido de noiva lá, em cima de uma cadeira. Eu peguei a mão dela estava muito fria, gelada praticamente. Muito depois, ela abriu os olhos. Ela fez um esforço. Se percebia claramente, sabe, Senira, o sacrifício, o esforço que foi para ela conseguir abrir os olhos.
A enfermeira, quando a viu abrindo os olhos, foi correndo rapidamente chamar o médico. Ela olhou para os pais e depois para mim e falou: pai, mãe, meu amor. A voz dela muito fraca, Sinira. E eu falei: tá tudo bem? Não tá tudo bem. Tá sim, Sinira, nós vamos casar. Tá tudo bem, nós vamos casar. Eu sinto que eu não vou resistir. Você vai resistir, você vai ficar bem. Você já está no hospital, você vai resistir. De repente, do nada, ela falou: pai, mãe, me deem a sua bênção. Ao que eles responderam: Deus a abençoe. Eu fiquei mudo, querendo calá-los, porque parecia que se eles dissessem aquilo, eles estariam liberando a Ana. Aí ela olhou para mim: meu amor, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Nem mesmo depois que eu morrer, eu irei te esquecer. Me dê um beijo para que eu leve você comigo. Aí ela fechou os olhos, enquanto que eu toquei os seus lábios no mais terno de todos os beijos que eu podia dar na minha vida, Sinira. Ela então soltou a minha mão. O médico se aproximou, examinou, tentou reanimá-la, mas todos os esforços foram em vão. Seus pais foram retirados do local, estavam transtornados. Do corredor do hospital, os convidados do casamento, porque o pessoal ficou sabendo e começou a ir para o hospital. Os convidados, não todos, mas muitos, acabaram indo para o hospital. Tinha gente no corredor do hospital, gente na frente do hospital, todos atônitos, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Eu fiquei imóvel, petrificado. Todos observavam consternados a minha dor. De repente eu comecei a ter uma crise nervosa, eu agredi o médico, perdi a cabeça. Agredi o médico. Eu peguei o vestido de noiva e levei até ela. Veste, Ana! Esse vestido é seu! Ana, esse vestido é seu! Veste, Ana! Veste! Nós vamos nos casar! Esse vestido é seu, Ana! É seu! Eu estava chorando, abraçado a ela. Senti que seu corpo estava inerte e perdia calor. O meu sócio, daí, ele chegou com mais uns 2. Ele me abraçou primeiro, depois os outros. Conversou comigo. E me levaram dali. Eles... Eu digo o pessoal do hospital, né? Já estava com a maca para apanhar o corpo da Ana. Eu chorava como uma criança. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu senti uma tristeza tão grande, uma dor que chegava a ser física, de tão profunda que ela era. Chegava a ser física. Aquela era uma noite assim, quente e abafada de verão. Fiquei junto a ela até o último momento. Fiquei de longe no cemitério porque eu não consegui vê-la baixar a sepultura. Quase 20 anos. Quase 20 anos depois. Nossa. Eu ainda sinto um imenso vazio, sabe? Você me entende, Sinira? Te entendo sim, Chiba. Te entendo. Durante muito tempo, eu tive vontade de ir me encontrar com a minha alma gêmea. E para ser sincero, ainda hoje, de vez em quando me bate assim,
uma vontade. Eu, desde que isso aconteceu, praticamente há 20 anos, nunca mais tive a alegria de viver. Nunca mais eu sorri como eu sorria. E nem sei se algum dia eu vou voltar a sorrir. Eu sou um homem triste. Eu não quero ser amargo. Triste é uma coisa, amargo é outra. Mas às vezes até amargura eu sinto. Você parece que tem mais alguma coisa para falar, Giba. Pode falar. Cineira, eu quero te falar que eu nunca mais eu vou amar nenhuma mulher como eu amei a Ana. Entende? Eu nunca vou esquecê-la, pois um pedaço do meu coração foi sepultado com ela. Eu estou te contando tudo isso para que você faça a sua escolha. Eu estou me sentindo muito bem na sua companhia, sabe, Cineira? E talvez a gente até possa se envolver. Mas será que você está disposta, Cineira, a se envolver com um homem triste? Eu não sou amargo. Eu evito. Mas até isso às vezes eu sinto. Eu sou um homem triste, profundamente triste. Será que você... Se eu estou disposta? Sim. Você não falou tudo ainda, pode falar, Gil. Eu vou completar. Se você está disposta a tentar ficar com um homem que talvez nunca possa te amar por inteiro, isso que era difícil para eu falar. Olha, durante toda essa narrativa, muitas vezes ele chorou. Eu chorei. Eu sequei as lágrimas com um lencinho que eu carregava, com carinho e com muitos beijos às vezes. E falei para ele: sim, eu estou disposta, sim, eu quero estar na sua companhia, sem pressa, sem cobrança. Eu sei que pode até demorar, mas um dia você vai sentir a alegria de viver e sorrir com espontaneidade e gosto também. Pode não me amar como a amor, mas se você me amar, eu já vou ficar muito feliz. Eu vou me esforçar muito para que você também venha sentir felicidade. Ele me olhou com imenso carinho, me abraçou, sem promessas, mas já me abraçou como quem já não sentisse medo de um novo amor, de uma nova fase em sua vida. E foi naquela noite, que até ali era abafada de verão, que começou uma chuvinha. E nós não saímos da chuva. As pessoas se recolheram, correram todas para o barzão. Mas nós ficamos no meio da praça. E o céu contribuía conosco, porque não havia relâmpago que assustasse, trovões que pudesse assustar. Era só chuva. E parece que aquela água da chuva que caía ia lavando o amargor citado por ele da sua alma e também lavando as coisas ruins que eu trazia do relacionamento passado. A partir daquele dia é que nós entramos de cabeça na nossa história de amor. Ele me respeitando e eu o respeitando. A contar daquela data, 1 ano e meio depois, ele não tinha completado ainda 44 e eu já estava com 39. Nós nos casamos, lá mesmo, naquela cidade, naquela igreja. Não fizemos uma grande festa, mas apenas chamamos as pessoas mais ligadas a nós. Familiares meus da capital, alguns amigos, ele, os amigos de lá,
o inseparável Odair, seu sócio, naquela fábrica de molhos apimentados. Aliás, ele tem o tempero certo para tornar a vida de uma mulher interessante. E a mim ele soube como temperar. Algumas pessoas diziam que talvez fosse tarde, eu estava me casando com 39, mas aos 41 eu tive esse encanto de menina, essa maravilha de filha, essa coisa linda, 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 a quem eu fiz questão de colocar o primeiro nome, Ana. Eu fiz questão. E aí, como a minha mãe se chama Laura, eu falei, então põe Ana Laura. A minha mãe já é falecida também. O nome Ana Laura ficou em homenagem a essas duas pessoas citadas aqui na minha carta. Paulinho, eu sonhava com um dia de poder lhe contar a minha história de amor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários, por favor.